Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed Drummer e nas minhas orações eu não peço pelo mal dos outros. E tu, Ariel, tu pede? Olha, eu também não peço pelo mal de ninguém, só pelo bem, né? Então, falando sobre isso, né, hoje nós vamos conversar sobre orações imprecatórias. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Ariel, como comentado, hoje o nosso papo será sobre orações imprecatórias. Esse tema, inclusive, é uma sugestão de um ouvinte que nos mandou um e-mail já faz um bom tempo, né? Mas, né, nunca é tarde. E ele é o nosso ouvinte chamado Anésio Júnior. Ele mandou pra nós, né, sobre esse tema de orações imprecatórias, se a gente pode orar sim, o que Jesus fala sobre isso, se contradiz o que Jesus fala pelo fato de ele dizer que nós temos que amar os nossos inimigos, e aí se contradiz, Jesus está contradizendo o Velho Testamento, o Antigo Testamento, sabe? Como é que fica essa questão? Mas antes, né, temos que explicar, Ariel, o que é uma oração imprecatória, o que é essa palavra imprecatório, o que isso significa e o que seria então uma oração imprecatória? Certo. Obviamente que essa oração, o termo oração imprecatória não é algo que começou lá nos tempos bíblicos, né? É algo que foi denominado posteriormente ao cânon bíblico, tá? Mas o termo, se a gente for olhar hoje em língua portuguesa, né, imprecatório, né, o que significaria isso? O ato de imprecar, né, imprecar é um verbo e basicamente o imprecar seria um pedido, o rogar com insistência, né, o clamar com insistência, né? Basicamente seria expressar um desejo de algo, pode ser algo bom ou algo ruim, que se algo aconteça a alguém. A gente pode rogar incessantemente, a gente pode clamar incessantemente para que algo bom ou ruim aconteça a alguma outra pessoa, né, ou até mesmo a nós mesmos, né? Então, basicamente, imprecar seria esse rogar com insistência, clamar com insistência, pedir com insistência. Então seria isso a definição do termo imprecatório. Porém, quando a gente olha pro contexto bíblico de orações imprecatórias, a gente não vai fugir muito disso, né? A gente vai cair em justamente orações em pedidos, que eles são feitos por alguém, né? Direcionados a outra pessoa. E normalmente quando a gente fala de oração imprecatória, a gente tá falando de alguém que tá desejando entre aspas, um mal a alguém, né? Então a gente quando a gente vê orações desse tipo, é como alguém tá pedindo justiça ou tá pedindo vingança pra que aconteça algo a alguém, né? Seria essa definição que a gente tem, pelo menos olhando pros textos, salmos bíblicos, orações bíblicas, né? E o que se fala hoje como imprecatório seria isso. Inclusive, bom que tu citou salmos, né? Porque creio eu que o mais famoso, mais comum, né? Da onde vem essa ideia são dos salmos imprecatórios, né? O que seriam esses salmos? Qual a ideia deles? O que eles falam, né? E até se tu tiver daqui a pouco uma listinha aí pra citar e o pessoal poder ler pelo menos um aí e ver qual que é a ideia. A gente tem alguns textos, né, que eles são famosos por isso. Eu acredito que um dos mais famosos seja o Salmo 137, né, que vai falar então da oração de um salmista que ele deseja então que a justiça seja feita, Esse né? é o da música, né? A música? É aquela By the Rivers of Babylon. Não é esse aí ou é outro? Não me recordo. Será que é? É que ele começa, né, o Salmo 137, ele começa junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião, sabe? Que aquela música, ela é baseada no Salmo. Eu não tenho certeza se é esse, mas eu acho que é exatamente esse aí. Então pode ser. O 137 ele começa assim mesmo. Ele diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Isso, que daí as pessoas cantam, né, dançando daquela forma alegre, essa música antiga, né? Só que na verdade é um salmo triste, né? Porque tá falando, estamos chorando, né?
Exatamente isso. Ele começa com um salmo de lamento, ele começa dizendo que ele não quer se esquecer, né, e que ele tá triste, né, que até aqueles que estão aprisionando eles, né, no caso é a Babilônia aqui, os babilônios, estão aprisionando eles estão tristes, né, eles sentem saudade, que eles não querem se esquecer de Jerusalém de jeito nenhum, né, e aí nos últimos 3 versículos, né, ele vai falar, vai pedir, né, contra os filhos de Edom, que são os edomitas, né, que são basicamente um povo, vamos dizer assim, irmão dos judeus, dos israelitas, né, e depois ele vai pedir, então, nessa oração para que, né, que os babilônios, eles sejam punidos por aquilo que eles estão fazendo, né, então, essa oração que a gente vê aqui, o 137, a gente vai ver um trecho do Salmo 69 também, né, que são trechos onde que a gente vai ver o salmista orando para que, por exemplo, os babilônios, aqui no caso, eles caiam em suas próprias maquinações e a justiça seja feita para com eles, né? Então, a gente vê esse contexto, né? Orações desse tipo. Se a gente olhar o Salmo 137, é algo assim, ele não é uma oração fácil e nem mesmo uma oração bonita de se fazer, né? Porém, ela é uma oração plenamente profunda de alguém que tá, assim, passando um sufoco danado, né? E ele tá expressando tudo aquilo que tá no seu coração para Deus, né? Então, esse pedido, né, que eles sejam punidos, né, e que ele vai dizer assim, ó, feliz aquele que der o pago, né, no mal que os babilônicos estão fazendo, né? Então, ele tá dizendo que quer que a justiça seja feita, né? Que Deus se lembre daquilo que eles estão fazendo e que eles sejam punidos por isso. Ele tá desejando isso, né? Uhum. Então, esse é um exemplo de oração imprecatória que a gente vê na Bíblia, né? Um salmo imprecatório, como a gente diz, né? Sim, porque a gente tem diversos tipos de categorias de salmo, né? Aí tem esses salmos aí, tem os salmos, como é que é? Aqueles que, pra aqueles de viagem, como é que é o nome mesmo? Esqueci agora, salmos de peregrinação, não? De romagem. Romagem, isso, né? Isso, a gente vai ter salmos como hinos, como lamentos, salmos de realeza, salmos de confiança, de ação de graças, de romagem, e por aí vai. A grande maioria dos salmos, tá? Acho que é uma informação importante, que a gente pensa, né, poxa, né, os salmos são canções de louvor e tudo mais. E sim, tem boa parte dos salmos são hinos, canção de louvor, de ação de graças, mas a grande maioria dos salmos são salmos de lamento, né? São salmistas dizendo, Deus, eu tô sofrendo aqui, olha pra mim, ou Deus, eu tô sofrendo aqui, pune aqueles que estão me fazendo sofrer, né? Que é o que a gente tá dizendo aqui como salmos imprecatórios, né? Uhum. E aí nesse ponto, né, usando o imprecatório, então, nessa questão do mal, vamos dizer assim, de maldade, né? Tipo, maldade não seria mais, uma maldição, né? Tipo, pune os meus inimigos, pune aqueles que estão querendo fazer mal a mim, vingue-se deles, Senhor, e tudo mais, né? Pegando nessa ideia, se, agora, usando a ideia, vamos dizer assim, do contra, né? Se a gente pensar que quando se pede bênção a Deus para aquele que é justo, e no caso, não pede bênção pro ímpio, então não seriam todos os salmos imprecatórios, de alguma forma? Porque tu não tá pedindo pra... Eu não vejo em salmos, talvez pode ter, né? Eu não sei, eu não pesquisei a fundo, mas salmos que peçam para que Deus abençoe o ímpio também. Entendi. Olha, eu não me recordo de cabeça, assim, é óbvio que a gente poderia ir mais a fundo nesse assunto, mas eu não me recordo de nenhum salmo, assim, que diga para que abençoe os perversos, né? A gente vê isso nas orações de Jesus, né? Mas a gente não vê isso nos salmos, pelo menos. Eu não me recordo de um salmo que fale, olha Deus, eu quero que o Senhor abençoe os perversos, os injustos, né? É totalmente o contrário, ele abençoa o justo porque ele vira a face pra ti, ele olha pra ti, né? Se deleita na tua lei e aqui o que eu lembro, assim, é de bate-pronto, assim, de ver salmos pedindo a justiça, né? Então a questão, ela é muito maior, assim, tanto de vindicar uma justiça para com os santos, né? E também ele tá clamando também para que os perversos eles sejam punidos e essa linguagem, né? Que os maus ou que os perversos caiam em suas próprias maquinações é algo muito presente nos salmos. É algo que a gente vai ler, assim, de cada 20 salmos, assim, 1 ou 2 vai ter isso, né? Que eles caiam em suas próprias maquinações. Então é algo recorrente no salmo. Uhum. Eu comentei isso pela questão de que pode nos ser útil no próximo bloco, no sentido de que se os ímpios, né, os que não têm a Deus, não têm os relacionamento com Deus, os que não são justos, obviamente, mas se os ímpios, eles vão sofrer a justiça de Deus, ou já estão sobre a ira de Deus, no caso, né, o fato de eu não pedir por bênção a
desses, mas pedir bênção só pelos justos, eu tô querendo, de certa forma, que eles continuem nessa situação de ira, continuem nessa situação em que o destino dele é a justiça de Deus, né? Então, de certa forma, eu tô querendo mal deles. Isso aí, tu quer que ele permaneça nessa mesma situação, né? Obviamente que é algo, como é que eu vou dizer assim, é o resultado disso, né? Sim. Não é tu não tá pedindo pelo mal delas, mas quando tu pede pelo bem de uns e não pelo bem de outros, tu tá já fazendo uma diferenciação aí, né? Exatamente. Eu citei isso pelo fato de que depois, quando a gente vai conversar na parte de Jesus, talvez isso pode nos ajudar ou nos atrapalhar também esse pensamento, né? Não sei. Mas aí a gente vai conversar depois. Mas, então, assim, em resumo, né, Ariel, pra que a gente possa ficar bem tranquilo no entendimento disso, essa palavra imprecatório é quando a gente clama muito por algo, mas normalmente o salmo imprecatório, da onde vem a ideia de uma oração imprecatória, ele tá atrelado muito a essa questão de a gente pedir pela justiça de Deus contra os nossos inimigos porque eles estão nos fazendo mal. Então a gente pede, Deus, faça a tua justiça porque os meus inimigos estão, né, me tirando a paz, estão, né, então que o Senhor possa interceder, que o Senhor possa cumprir a tua justiça no teu tempo e tudo mais. Então tu tá realmente pedindo a Deus que a justiça seja feita, porque tu tá sofrendo de alguma forma nas mãos dos teus inimigos, então tu tá rogando por isso. Que no fim, vamos dizer assim, tu tá pedindo tá jogando sobre teus inimigos uma maldição, né? Que tipo assim, eu quero que eles paguem pelo que eles estão fazendo comigo, né? Tipo, mais ou menos vai por essa linha, né? Exatamente isso. Quando a gente pede por justiça, né? Poxa, né? Até botar vamos dizer assim, numa questão mais atual, né? Quando a gente pede justiça por um crime, teoricamente a gente tá tá tendo um ato imprecatório aí, né? Porque a gente quer que a justiça seja feita, que a justiça de Deus seja aplicada, né? Então, a gente quer que o certo seja aplicado e que o juízo seja aplicado a quem quer que seja, né? Então, esse ato de imprecar justamente é desejar essa justiça, né? Desejar o juízo, né? Tanto para aquele que foi, que tá sofrendo ou sofreu, né? Foi penalizado, como aquele que é injusto, né? Com aquele que tá fazendo os outros sofrer, né? Uhum. Mesmo assim, alguns desses salmos aí, eles são bem fortes, né? Se a gente for analisar bem, né? Porque é uma linguagem... Isso, o Salmo 137, ele tem uma linguagem dura, né? Ele, como eu falei, não é uma oração que a gente faz... se a gente tivesse que orar esse salmo, não é algo simples de se fazer. Só que quando a gente se coloca no contexto do salmista, né? Eu até tava lendo aqui um comentário que eu tenho de um livro dos Salmos, do Spurgeon, né? Sobre o Salmo 137, né? E eu achei algo muito interessante, que ele diz assim, a respeito do Salmo 137, sobre esse estilo, né? Sobre essas palavras duras que eles usam, né? Essa agressividade que o salmista tá escrevendo. Ele diz assim, deixem que encontrem falhas nesse texto aqueles que nunca viram seu templo incendiado, sua cidade arruinada, suas esposas sequestradas e seus filhos mortos. Eles talvez não seriam tão aveludados nas palavras se tivessem sofrido da mesma forma, né? Então aqui a gente não vê uma oração aveludada, né? Algo assim, até como se fosse um sentimento velado. A gente vê aqui o coração mesmo do salmista que tá sofrendo e que, cara, eu quero que justiça seja feita, né? Poxa, a cidade santa, a cidade de Deus foi destruída, né? E quando a gente vê todo aquele contexto de guerra no Oriente Antigo, cara, é algo surreal, né? A questão do cerco, das pessoas sofrendo, dos mortos sendo jogados pra dentro das muralhas da cidade, as pessoas que fogem, elas acabam sendo empaladas vivas, né? Todo esse sofrimento, tudo isso acontecendo, se a gente passasse por isso, a gente não teria essas palavras tão aveludadas, né? Como o Spurgeon diz aqui, né? Aí a gente vê uma oração de alguém que tá dizendo, Deus, olha, eu quero que a justiça seja feita, né? E tu vê o coração do salmista sendo derramado ali, né? Então, eu vejo que é algo, assim, que nos impacta, são palavras fortes, mas elas são genuínas e verdadeiras, né? A gente não pode esquecer que tudo isso é a palavra de Deus também, né? Exatamente. E é importante citar, né, Ariel, nisso que tu tá falando, que por causa disso, né, que vamos dizer assim, a gente vê ali o salmista derramando o seu coração, derramando as suas emoções ali, né, que não é só por causa que ele tá pedindo por isso, que ele pensa dessa forma, que ele está machucado, que isso seria um pecado, né, porque a gente pode pensar que daqui a pouco ele tá tendo uma atitude pecaminosa, né, vamos dizer assim, de pedir isso a Deus, essa justiça, porque se a gente analisar, ele não tá dizendo assim,
Deus, permita que eu vá lá e me vingue, Deus permita que eu vá lá e faça algo, mas ele tá realmente expressando o seu sentimento de amargura, o seu sentimento de, né, tipo, tudo que sofre, a sua opressão, vamos dizer assim, que não é uma opressão justa, devido à perseguição, ou como tu falou, né, digamos assim, ter sua cidade queimada, seu templo queimado, as pessoas próximas a ele, a nação, a família, e assim vai, sendo subjugada, e aí ele pede a Deus, faz alguma coisa, né, nós estamos sofrendo aqui, nós precisamos da tua justiça, nós precisamos que isso acabe, nós precisamos que o Senhor nos dê um livramento, então, que a tua ira possa aparecer, que a vingança é tua, Senhor, né, não é nossa, mas a gente pede que tu possa retribuir isso, né? Inclusive Deus fala que ele retribui, né, a vingança pertence a ele, a gente vê isso aí em Romanos também, Deuteronômios também fala isso, que a gente tem que deixar pra Deus toda essa questão, porque a Bíblia, a própria lei, né, se a gente olhar os Salmos, tá na época da lei ainda, ela condena a vingança pessoal, então a gente tem que deixar tudo isso pra Deus, né, por isso que é importante esse ponto que tu cita aí também, pra gente entender que, e principalmente o que tu falou ali no final da tua colocação, sobre a questão que é a palavra de Deus, a gente entender que tudo isso não seria, vamos dizer assim, esses pedidos a Deus não seriam pecados, porque se fosse, e quando Deus vai executar o seu juízo, o juízo de Deus seria um pecado, né? Exato. Porque eles estão pedindo pelo juízo de Deus, vamos dizer assim, né? Sim, e assim, essa questão, ela é muito importante, porque, como tu falou, ele não tá pedindo autorização pra se vingar, né? Ele não, o ato de vingança, sim, ele é um pecado, mas eu acho muito interessante quando a gente para pra pensar nisso, e principalmente quando a gente pega esse contexto de oração imprecatória, né? Porque já começa com o termo, é um salmo imprecatório, é uma oração imprecatória. Simplesmente o ato de orar, né? Às vezes a gente não pensa nisso, mas simplesmente o ato de orar é dizer, Deus, eu preciso que tu faça algo, né? O ato de orar, ele já é essa definição, eu não consigo, e Deus, eu rogo a ti, eu peço a ti que faça algo. E quando a gente, né, quando o salmista, ele tá orando, nesse sentido de uma oração imprecatória, que ele tá desejando o juízo de Deus sendo aplicado nesse mundo integralmente, né? Porque a gente sabe que esse mundo é um mundo injusto, então a gente vê a justiça de Deus se manifestando de diversas formas, mas ela não é plena. A gente só vai ver essa justiça sendo aplicada plenamente quando ele voltar, no juízo de toda a humanidade, né? Mas essa questão de dizer, Deus, eu preciso do teu juízo, eu anseio pelo teu juízo, né? É basicamente algo que tu tá dizendo, Deus, eu não consigo e eu preciso, né? Tu tá se derramando diante de Deus e tu coloca isso nas mãos de Deus, teoricamente. O salmista, quando ele ora a Deus pedindo que ele faça algo, que ele tome as rédeas da situação, ele não tá dizendo, eu vou tomar as rédeas, eu vou ser um justiceiro, vou virar o Batman aqui e vou vingar, né? Ele tá dizendo, Deus, eu quero que tu resolva e eu coloco nas tuas mãos, né? O ato de orar já implica isso, né? E essa oração imprecatória é justamente isso. Deus, eu peço pela tua justiça, mas assim, é contigo, né? Aplica quando tu quiser, mas eu quero isso, mas é tu que decide, né? Então isso eu acho fantástico quando a gente pensa em oração, quando a gente pensa numa oração imprecatória, num salmo imprecatório, né? É dizer, Deus, eu preciso de ti, eu quero isso, mas eu entrego isso pra ti. Isso é fantástico. Perfeito isso que tu falou, porque até pega a questão de que se na oração a gente entrega pra Deus e eu estou entregando isso pra ti, é a ideia, bom, tem algo que me incomoda e em vez de eu deixar que isso cresça, né, e crie algo maior que inclusive pode se tornar um pecado, eu entrego a Deus esse sentimento, essa amargura e tudo mais, para que ele lide com isso e eu possa, vamos dizer assim, pensar nas coisas do alto, né? Então, isso pode ser algo pessoal, né? Como pode ser também algo relacionado até o zelo pela palavra, que nem no caso ali, tem alguns que são sobre a nação de Israel, né? Exato. O cuidado pela nação de Israel. E inclusive, Ariel, antes da gente entrar no Novo Testamento, mas já dando um ponto, a gente percebe até mesmo em Apocalipse, lá no final, né? Que a gente vê que até mesmo lá no céu, né? Que vamos dizer assim, é um lugar santo, né? Não pode ter pecado. Eles clamam em alta voz até quando, né? Tipo, eu vou ler aqui, ó, Apocalipse, capítulo 6, no versículo 9 até o 11, mas eu vou ler só o 10. Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Até quando, né? Então, digamos, isso aqui também é imprecatório, se tu for analisar. Porque tá pedindo até quando que tu vai esperar pra julgar todos eles e vingar o nosso sangue, ó, né? Entendeu? Então, e aqui tá falando, né, tipo assim, aqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, né?
Então, eles estão pedindo vingança, de certa forma, né? É um imprecatório da mesma forma, né? Isso, e quando a gente pede, até mesmo para que Jesus venha, né? A gente pensa assim, poxa, eu anseio pela volta de Jesus. Olha ali, ó, muito bem colocado, Ariel. Ótima observação, isso aí é incrível. Quando a gente para pra pensar assim, poxa, eu tô ansiando pela volta de Jesus. A gente sabe o que vai acontecer na volta de Jesus. A gente sabe que vai acontecer o juízo de Deus, né? Então, que diferença existe entre orar para que a justiça de Deus seja aplicada em atos de pessoas aqui neste mundo, ou clamar para que Jesus volte e a justiça dele seja feita de uma vez por todas, né? Então, não, me parece ser algo similar, me parece ser a mesma coisa. Então, é muito importante a gente entender o contexto disso, né? Não é simplesmente eu quero me vingar, né? Quando a gente pensa, a gente olha puramente pra uma oração dessa, a gente pensa, não, como tu leu ali, né? Poxa, a gente deseja que o Senhor nos vingue o nosso sangue, né? Poxa, mas não é simplesmente vingança. Eu quero que a justiça seja feita. E a justiça de Deus, ela é plena, né? Mas aí, quando a gente olha pra volta de Jesus, a gente sabe que essa justiça ela vai ser aplicada de uma vez por todas e pra todo sempre, né? E essa justiça, ela vai ser boa pra alguns e ela vai ser ruim pra outros, né? A gente sempre pensa na justiça, poxa, eu sou crente, então beleza, né? Mas e aqueles que não são? Aqueles que não têm os seus pecados pagos, né? Aqueles que não receberam nova vida e não fazem parte da família de Deus, não são filhos de Deus. E aí, né? A justiça eles vão sofrer por causa disso. Então, é a mesma coisa, né? São jeitos diferentes de dizer a mesma coisa. Olha ali, então faz sentido aquilo que eu comentei da situação, digamos assim, que quando a gente pede bênção só pro justo, a gente não tá pedindo bênção pro ímpio, então no fim é imprecatório da mesma forma, né? É essa a ideia. Isso aí. Então, Ariel, muito bom já o início aí do nosso papo, acho que ficou bem claro sobre essa questão do imprecatório, oração imprecatória, né? Acho que deu pra entender bem sobre tudo isso, mas, né, a gente tá num contexto diferente agora, né? Não estamos ali, nós não somos a nação de Israel aí que tá sobre o jugo da Babilônia ali, como os salmistas estavam, ou sobre o ataque aí dos povos inimigos e assim vai, né? Agora nós estamos aqui em outra época, Jesus veio, inclusive, e é importante citar, né? Jesus não disse que ele ia anular a lei, mas ele veio cumprir. Então, como é que fica agora? Né? Principalmente nas palavras de Jesus, tu vê Jesus falando sobre essa ideia de uma forma imprecatória também? Ou como é que Jesus ele fala pra gente tratar os nossos inimigos? Acho que essa que é a pergunta, né? Como que ele nos orienta nessa relação com aqueles que nos querem mal, né? Como é que tu vê isso? E como é que Jesus, então, ele fala com os seus inimigos? Tu vê Jesus sendo um cara imprecatório? Na verdade, é muito interessante isso, porque assim, como tu falou, Jesus não veio pra anular a lei, né? Ele veio pra cumprir a lei, né? Quando a gente olha pra Jesus, e ele mesmo fala isso, né? Que ele não veio pra anular, mas veio pra cumprir, pra que a lei seja cumprida nele, né? As profecias sejam cumpridas nele. E a gente não pode esquecer que a Bíblia, por mais que a gente divida, né, em Antigo e Novo Testamento, ela é uma coisa só, né? Ela conta a mesma história, ela conta a história da redenção. E Jesus aqui, nas palavras dele, quando a gente vai olhar pra Mateus 5, né, Jesus vai dizer pra gente amar os nossos inimigos, pra fazer bem àqueles que nos odeiam, pra orar pela felicidade daqueles que nos amaldiçoam, né, pra bendizer aqueles que nos maldizem, orar a Deus em favor daqueles que nos maltratam, né. Então a gente vê Deus nos orientando a como tratar os nossos inimigos, né. Só que isso é uma coisa que não anula a questão da oração imprecatória, né, porque aqui ele fala justamente de trato, né, de cuidar dos inimigos, de não se vingar dos inimigos, né, de não responder o mal com o mal, mas responder o mal com o bem, né? Assim como Paulo fala em Romanos 12 que se a gente responde com o bem, a gente amontou a brasas vivas na cabeça dos inimigos, olha só. Exatamente, é o mesmo discurso, não é tratar eles com maldade ou querendo vingança. Isso no próprio Antigo Testamento, quando a gente vai olhar para a lei mosaica, a gente vai ver que existiam cidades de refúgio para que não houvesse vingança, para que não
não houvesse justiça sendo cobrada com as próprias mãos. Então a gente vê essa ideia também no Antigo Testamento. E Jesus, ele vem para reforçar isso, né? Então aqueles que fizeram mal, eles não devem ser retribuídos por aqueles que eles fizeram. Obviamente que existem várias partes da lei onde que vai haver condenação, ou seja, o juízo de Deus aplicado sobre aquelas pessoas. Da mesma forma que Deus usa Josué e o povo para punir aquele povo naquela ideia de guerra santa, né? Porque o seu pecado chegou a um certo nível e Deus vai aplicar o juízo naqueles povos de Canaã através do povo de Israel. E aqui, Jesus está dizendo pra gente tratar eles com decência, não é pra tratar com maldade e é pra retribuir com o bem. Porém, né, as orações a gente vai olhar, ele vai dizer assim, né, orar pela felicidade do que nos amaldiçoam. Então a gente vai orar pelo bem-estar deles, mas a gente não vai abrir mão da justiça de Deus, né? Justiça de Deus é algo muito além disso, de simplesmente entre aspas, o bem que a gente deseja, né? Porque quando a gente vai pensar o que é o bem ou o que é o mal, assim, em termos práticos, eu quero que aquela pessoa tenha uma casa, eu quero que aquela pessoa enriqueça, eu quero que aquela pessoa tenha vários filhos, tá? A gente tem que definir o que é bom, o que é ruim, né? Porque às vezes enriquecer não é tão bom assim, né? Uhum. Então, a gente justamente tem que cuidar, tratar eles com zelo, não retribuindo o mal com o mal, porém, isso não anula uma oração pedindo a Deus por justiça. Isso não anula, porque é o mesmo sistema quando alguém, vou pegar o exemplo aqui de alguém que cometeu um crime, matou alguém da minha família, por exemplo, né? E aquela pessoa, ela vai a julgamento, né? Isso não é julgamento de Deus, o julgamento é através das leis dos homens mesmo, né? A gente quer que a justiça seja aplicada, a gente quer que aquilo aconteça e que a pessoa pague por aquele erro, não simplesmente por vingança, a gente pelo menos não deveria pensar dessa forma, né? Não simplesmente por vingança, mas para que ela cumpra, pague o preço daquilo que ela fez, e para que ela entenda que ela não deve fazer mais, entenda a gravidade do seu problema. Então isso é o bem, isso é retribuir o mal com o bem, não querendo matar ela de volta, não querendo fazer com que ela sofra, né? Mas que ela seja de alguma forma, entre aspas, redimida, né? Daquilo que ela fez. Ela pague o preço e é isso, pague o preço dos seus atos. Então eu acho que isso é uma coisa não anula a outra. Tratar com decência sem querer vingança não anula o fato de orar e clamar a Deus por justiça, entregando nas mãos dele que a justiça seja feita. E é interessante, né, Ariel, que se a gente for analisar, por exemplo, tu falou que Jesus, ele diz que nós temos que amar os nossos inimigos, né? E é interessante que tu falou sobre a questão da atitude, mas tu não falou do sentimento de amor, né? Tipo, que nós temos que ter uma prática de amor. E existe essa diferença, né? De a gente ter esse sentimento de amor, que eu quero o bem e que... Quer dizer, a gente tem que pra poder praticar, tem que querer o bem. Mas eu quero dizer assim, eu não vou amar meu inimigo como eu amo minha esposa, como eu amo meu irmão na fé, como, né? Não vai ser o mesmo amor, mas assim, eu vou ser justo com ele, eu vou tratar bem, eu vou tratar com decência, né? Poderia até daqui a pouco fazer uma comparação esdrúxula, né? Mas é aquele atendente que trata muito bem o cliente chato, mesmo que ele não goste do cliente, mas eu vou tratá-lo bem, eu vou recebê-lo bem, pra que ele se sinta um rei, né? Sendo que ele não merece. Mas eu vou tratá-lo bem, né? E de certa forma, se tu for analisar, Ariel, Deus, ele não é assim, né? Ele nos ama, mesmo que a gente seja esse cliente chato, né? Deus nos ama incondicionalmente. Eu acho que esse amor aí é um amor perfeito, né? Mas nós não somos inimigos, né? Nós somos salvos e nós tornamos amigos de Deus. Olha só, né? Jesus fala, já não são mais servos, mas são meus amigos. Olha ali, ó. Mas voltando ali pra mim não viajar demais. A questão ali que tu tava falando, né? Sobre essa questão, a diferença do amor, eu acho que é importante a gente perceber isso, né? Que, então, porque isso não anula o fato de que, apesar de que nós vamos tratar bem os nossos inimigos, não anula o fato que eles ainda vão sofrer a ira de Deus, mesmo que nós o tratemos bem, porque eles ainda são carentes da graça de Deus, né? Da salvação. E isso é importante de que a gente perceber dois pontos, né, Ariel? Primeiro, Jesus, ele nos fala para amar os nossos inimigos, mas Jesus amaldiçoou os fariseus. E os fariseus eram inimigos de Jesus. Então Jesus, ele está sendo inconsistente no que ele fala, né? Jesus não consegue praticar o que ele fala? Não, negativo. Por quê? Em Mateus 23 ele vai falar, inclusive tem os clássicos ais, sabe? Acho que tu conhece, né? Ai de vocês fariseus, não sei o quê, né? Inclusive ele vai falar, porque vocês vão ser castigados mais severamente. Então, ó, Jesus está sendo imprecatório com eles, de certa forma, né? Mas só que ao mesmo tempo, sabe quem que foi salvo, Ariel? Sabe quem é salvo? Quem que era um inimigo da igreja? Olha só, um inimigo da igreja que merecia toda a imprecatoriedade de todas, mas não foi nem no fim, mas no meio da história aí, ele é salvo e muda o seu rumo, ou seja, a oração para essa pessoa
pessoa era que essa pessoa merece a ira de Deus, precisa ser feita justiça, mas porque Deus é gracioso e essa pessoa se converteu, ela, vamos dizer assim, não vai mais sofrer essa justiça, porque a justiça foi paga na cruz. Olha ali, Ariel. Olha aí, ó. Olha ali. Né? A justiça foi... Ou seja, não é que a justiça de Deus foi anulada, mas a justiça foi feita lá na cruz. E essa pessoa que eu estou falando é Paulo, né? Paulo, um perseguidor da igreja, aquele que foi amaldiçoado. Paulo era fariseu, né? Me corrija, Ariel, se eu tô errado. Ele era fariseu, né? Então, mesmo. Paulo é um desses que foi amaldiçoados por Jesus. Quer dizer, talvez não necessariamente ele estava lá naquele momento, né? Mas quando Jesus amaldiçoou os fariseus, Paulo vai ser incluído nisso, né? Vamos incluir a maldição para todos os fariseus. Mas olha só que interessante. Paulo, ele é salvo. E aí a gente poderia pensar, tá, mas então Paulo não vai sofrer a justiça, então Deus vai ser injusto. Não. A justiça de Deus, ela é cumprida. Aquilo que Jesus pediu, ele mesmo pagou, né? Porque no momento que Jesus morre na cruz, todo aquele que crer no seu nome, todo aquele que olhar para o madeiro, né? Lembrando lá do Moisés, né? Que ergueu o poste lá da cobra, da serpente de bronze, todo aquele que olhar para o madeiro e crer em seu nome será salvo. Então, aqueles fariseus que foram amaldiçoados, em que Jesus pede a Deus pela justiça, aqueles que foram amaldiçoados e não se converteram, vão sofrer a ira de Jesus, a ira de Deus no futuro. Mas aqueles que se converteram, que é o caso de Paulo, né? A ira de Deus vai ser cumprida também, mas foi já cumprida na forma da cruz em Cristo. E isso eu vejo, Ariel, que de certa forma é algo sensacional, maravilhoso, incrível, que faz com que a gente tenha então essa situação que tu falou ali, de que hoje, não mudou nada, né? A questão é que a ira de Deus ainda vai acontecer, a justiça de Deus ainda vai acontecer, só que nós que poderíamos, né, ser esses inimigos que sofreríamos tudo isso, agora nós não vamos sofrer pelo fato de que Jesus, ele pagou por isso na cruz por nós, né? É exatamente isso, até mesmo porque, como tu bem falou aí no final da colocação, que nós mesmos somos inimigos de Deus, ou pelo menos fomos, né? E quando a gente fala inimigos, são aqueles que são opostos à lei de Deus, que são opostos ao próprio Deus, que não reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, né? Então, quando a gente clama por justiça, a gente está justamente pedindo que a justiça de Deus seja feita, e ela foi aplicada em Jesus Cristo, ela foi saciada em Jesus Cristo, no seu sacrifício. Isso foi total, feito de uma vez só que a questão, como tu falou, aqueles que não depositarem a sua fé, não crerem que Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, eles vão continuar sendo injustos, vão continuar sendo inimigos de Deus. E nessa história toda eu não quero estar no lado contra, né? Eu quero estar lutando a favor. Então, e aí quando Jesus fala pra gente amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que nos amaldiçoam, né? É justamente tendo a mesma atitude de Cristo, dando a vida por elas, proclamando o evangelho, proclamando as boas novas, como a gente vê tanto em Jesus, proclamando que ele era o Messias e que ele iria sofrer, que eles precisavam crer nele, que ele era o caminho, a verdade e a vida, como a gente vê isso nos apóstolos também. Os apóstolos sendo perseguidos, sendo presos, e aí quando eles são soltos, eles vão lá e evangelizam o cárcere da prisão, né? Então, eles são amaldiçoados, porém, eles falam da justiça de Deus. Eles falam da justiça de Deus, não é algo que passa desapercebido, não passa em branco. Eles falam da justiça de Deus e que esse juízo vai acontecer. E que se eles crerem, eles serão salvos, eles serão agora amigos e não serão mais inimigos de Deus, né? Então, eles estão falando que haverá um juízo. Eles falam, inclusive, que eles anseiam pela volta de Cristo, que eles anseiam pelo juízo de Deus. E isso é tão importante porque isso nos dá uma noção de brevidade, que a qualquer instante pode acontecer a volta de Cristo. E da urgência de justamente nós falarmos das boas novas e que todos precisam olhar para Cristo, da mesma forma que algum dia a gente ouviu também de alguém, né? Então isso é fundamental pra gente entender a dinâmica do porquê nós evangelizamos, ou por que fazemos o que fazemos, por que nós nos reunimos, por que nós queremos que mais e mais pessoas conheçam a Jesus Cristo. Porque o juízo vai vir, e a gente anseia por esse juízo, e a gente quer que agora os nossos inimigos, aqueles que são inimigos, não nossos inimigos, né, mas inimigos indiretos, porque eles são inimigos de Deus, e se nós somos o povo de Deus, é exemplo de Israel, que como a gente vê no Salmo 137 e outros do Antigo Testamento, no livro de Josué, por exemplo, a gente faz parte do povo de Deus, existem inimigos de Deus e do seu povo, né, e ainda hoje existem inimigos de Deus e do seu povo. A nossa questão é que agora a gente não luta mais com espada, pelo menos espada física, para que eles caiam, para que eles sejam punidos por Deus através de nós, mas que eles sejam salvos através de nós, através da espada que nós usamos, que é a palavra de Deus, para que eles não sejam mais inimigos. Porque em algum momento esse juízo vai vir, e quando
esse juízo vier, a gente não quer que eles estejam naquele lado. Exatamente. Então, pra gente concluir aí, Ariel, como é que tu percebe pra nós como cristãos? Tipo, a gente hoje fazer uma oração imprecatória faz sentido? Ou no fim vai acabar sendo, né? E seria a mesma ideia dos salmos imprecatórios? Ou, vamos dizer assim, muda alguma coisa, né? Eu creio que sim. Eu creio que nós, se nós pensarmos nesse sistema de oração imprecatório, nesse intuito ou nessa pureza da oração imprecatória, porque nós somos falhos, né? A real é essa. A gente, quando acontece algo de ruim com a gente, a primeira reação é querer se vingar, é ter ódio e tudo mais. Mas quando a gente olha para exemplos de oração, como a gente vê na Bíblia, a gente vê um padrão mais alto. E a gente vê cristãos, a gente vê os próprios anjos entregando a sua vontade a Deus. Então, nesse sentido, eu posso dizer que sim, nós cristãos podemos fazer orações imprecatórias. Porque é a mesma coisa que dizer a vingança pertence ao Senhor. E é dela. É dela não, é dele. A vingança, né? Ela não pertence a nós, ela pertence a Deus e ele sabe quando o juízo vai ser aplicado, né, de forma definitiva. Então, nós como cristãos, sim, podemos orar essas orações imprecatórias porque justamente, como eu falei lá no início, o ato de orar já requer uma dependência, já requer uma humilhação dizendo para Deus que a gente precisa dele. Só o ato de orar. Então, uma oração imprecatória é dizer, Deus, eu quero me vingar, mas eu quero que o Senhor faça isso, né? Eu quero que isso aconteça, eu quero que teu juízo venha, eu quero que os justos sejam aplaudidos, vamos dizer assim, né? Que os justos sejam abençoados e que os injustos sejam punidos, né? Então, é uma oração que a gente pode fazer, só que não simplesmente por vingança, mas pelo prazer na justiça de Deus, para que ele cumpra a sua justiça de forma definitiva. Então a gente pode orar nessa mesma ideia dos salmistas, porque ele não tá orando e indo aplicar a vingança, a não ser que Deus mandasse, né? Mas ele não tá indo lá aplicar, ele não tá indo se vingar e depois ele ora, né? Ele ora e ele pede que Deus faça isso, que Deus cumpra a justiça. Então, nesse sentido, eu acho que nós podemos orar pedindo a justiça de Deus, pedindo que ela venha, que seu juízo final seja concluído, né? Porque, como a gente falou antes, né? Quando a gente clama pela volta de Jesus, a gente sabe que vai ter um juízo, é a mesma coisa do que a gente fazer uma oração como o salmista fez, como os antigos profetas fizeram no Antigo Testamento, né? Então, a gente pode fazer esse tipo de oração, sim. Só que, obviamente, a gente não tem que fazer isso por vingança, mas justamente por ansiar a justiça de Deus. Uhum. E como tu falou antes também, né? No momento que a gente pede pela volta de Cristo, né? No momento que a gente fala Maranata, né? Vem Senhor Jesus, a gente tá chamando a volta de Cristo para estar com ele, mas também a gente tá chamando a condenação de muitos outros, né? Então... Muito bem, Ariel, ótimo papo tivemos aí sobre esse tema aí, né, que não sei se ele é polêmico, se divide opiniões, né, algo que também nunca tinha discutido, né, nunca conversado com ninguém, mas um bom tema, bem interessante aí pra gente até ter umas perspectivas aí, né, sobre as orações, o nosso relacionamento com Deus, sobre real entrega a Ele, né. Então, nos diga aí o que você finalmente considera diante do nosso papo aí. Bom, finalizando aí esse nosso bate-papo, essa nossa conversa sobre salmos imprecatórios, orações imprecatórias, creio que é fundamental a gente entender, todos nós cristãos, entendermos a importância disso e de como muitas vezes esse tipo de oração ela acontece nas nossas vidas, né? Quando um chefe nos maltrata, quando a gente vê impunidades acontecendo, quando a gente vê guerras acontecendo no mundo, né? Eu creio que esse tipo de oração, ela se encaixa muito bem, né? Porque é justamente esse nosso anseio por justiça no meio de um mundo completamente injusto, né? E creio que cabe a gente entender a ideia de orações assim na Bíblia, e que quando a gente for orar esse tipo de oração, vamos dizer assim, né, oração imprecatória, clamando pela justiça de Deus, para que os injustos sejam punidos, para que os justos sejam abençoados, a gente tem que orar nesse mesmo espírito dos salmistas, no mesmo espírito que a gente vê em Apocalipse, nos profetas, de não querer puramente vingança, mas que a justiça de Deus seja aplicada. E porque ele é plenamente justo, nós não somos, né? Mas entregar esse nosso desejo, esse nosso anseio, e muitas vezes essa vontade de revidar, essa vontade de vingança, entregar nas mãos de Deus e que Ele faça, porque Ele é plenamente justo, Ele é plenamente santo e bom.
Então, que a gente entregue nas mãos de Deus, como toda oração, né? Como todo pedido que a gente tem, a gente possa entregar esse sentimento que muitas vezes passa no nosso coração quando a gente vê impunidades acontecendo, que a gente entregue a Deus, clame a Ele por justiça, anseie pela sua volta, porque somente Ele é justo e somente Ele vai poder julgar todo mundo, somente Ele vai poder julgar todas as nações, porque Ele criou tudo e Ele é plenamente perfeito para fazer isso. Mas a gente não pode querer virar um justiceiro, virar ali, que nem eu falei antes, virar o Batman, querer julgar as pessoas, porque não cabe a nós somos falhos também. Mas em orações assim, é que nós entregamos a Deus, nós dizemos, Deus, nós precisamos de Ti, inclusive para sanar esse nosso desejo e nos preencher de amor pelos nossos inimigos e não de vingança por eles. Então eu creio que se a gente pensar dessa forma, se a gente entender a oração imprecatória da maneira correta, a gente vai poder louvar a Deus e a gente vai poder ficar um pouco menos estressado com a vida, justamente porque nós confiamos em Deus e nós entregamos, inclusive, a nosso sentimento de tristeza, de raiva, de ira para com os outros, para um Deus que é santo, perfeito, bondoso e amoroso e que nos transforma. Acho que é isso que eu teria para considerar finalmente aí sobre orações imprecatórias. Muito bem, muito obrigado, Ariel, por estar conosco aí. E eu também quero considerar aqui que muito bom o papo, né? Eu confesso que eu nunca tinha me atentado a essa questão, esse assunto, né? Esse tema, antes do nosso nobre amigo e ouvinte nos enviar a sugestão de tema, né? E foi uma grata surpresa, foi muito bom. Eu acho que até me trouxe mais entendimento sobre a importância da entrega na oração, né? Que a oração não é simplesmente tu fazer pedido, mas é realmente tu entregar as tuas angústias, tu entregar a tua insuficiência, tu entregar a tua necessidade de depender de Deus, né? E aí nesse tema de oração imprecatória, eu creio que vem na mesma pegada, né? De tu depender de Deus. Eu clamo pela tua justiça, porque eu sei que aqui não vou conseguir fazer nada, né? Não depende de mim. Inclusive, meu coração está angustiado, meu coração está amargurado. E eu preciso tirar isso de mim, né? Para que eu não cometa um pecado, alguma coisa assim. Então, bem interessante isso, né? A forma como os salmistas, né? Eles conseguiam expressar as suas intimidades através desses salmos. E até mesmo Jesus, né? Expressando e entregando a Deus, confiando que Deus é justo, né? Confiando que Deus, ele vai exercer a sua justiça, seja pro bem, através da bênção, ou pro mal, através da sua ira, da sua maldição, né? Sei lá como vai ser no final, né? E interessante também, né, Gael, que nem já foi comentado bastante, como que Jesus mesmo recebeu a ira de Deus para pagar, né? Para que fosse justo, né? Todo o mal, né? Todo o pecado daqueles que são, que foram, que são e serão salvos, né? Isso aqui é o mais incrível também, porque essas orações imprecatórias poderiam até mesmo cair sobre nós, né? Porque Deus seria totalmente justo em ser justo conosco, né? Em depositar sobre nós a sua ira. Mas por Cristo, então, essa ira cai sobre ele, né? Sobre o próprio Cristo. E isso é maravilhoso, né? Saber que nós podemos contar com esse Deus amoroso que será justo diante de tudo, né? Que está para acontecer, inclusive. Então tá, muito obrigado, então, pra você que nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais! Pelo amor de Deus!